Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da Mahogany. E hoje eu trouxe 2 convidados super especiais para a gente falar sobre objeções de vendas, né? Como lidar com as principais objeções dos clientes. Então eu vou pedir para eles se apresentarem, eu vou começar pelo Rogério. Rogério, fala um pouquinho sobre o que você faz na Mahogany, sua experiência como vendedor, e depois a Mirella já se apresenta também. Legal, Pri, obrigado aí mais uma vez aí pelo convite. E sou o Rogério Pellegrino, sou gerente nacional de franquias na Mahogany. E minha trajetória sempre foi no varejo, comecei aos 11 anos de idade, ajudando minha família na feira. Minha grande escola de varejo começou aí, né, com a minha própria família, na feira, atendendo um cliente, claro, né, e depois, não é nem cliente na época, era freguês, né, na feira é freguês, não é cliente, depois de muito tempo que eu fui entender, né. Estudando, né, a gente fala, nossa, não é freguês. A gente vai aprendendo. Mas assim, Pri, o podcast hoje tá muito rico, muita informação, né? Eu acho que vai dar pra gente falar, navegar bastante aí nesse universo aí de objeção, né? Da parte de vendas, vai ficar muito legal. Legal, e a Mirella se apresenta aí também. Olá, eu sou a Mirella Brandi, eu sou a gestora operacional de lojas próprias. Também tem uma caminhadinha grande no varejo, é legal até saber porque a gente vem desde do primeiro carguinho de varejo, você na feira, eu em loja de sapato, e aí a gente foi crescendo, passando por todas as situações que o varejo proporciona pra gente, de vendedor, de gerente, supervisor e agora como gestora. Nacional, Exatamente. O que é bem importante para esse tema, para mostrar que a gente sabe onde o calo aperta do vendedor, né? Não é de um outro lugar que a gente enxerga. A gente esteve no mesmo lugar da maioria que vai estar ouvindo a gente. Exato. E eu quero começar perguntando pro Rogério quais são as principais objeções que os nossos vendedores da Mahogany enfrentam hoje no dia a dia, além do preço. Porque preço, né? O pessoal sempre fala, não, a principal objeção é preço, mas não é o preço. Além do preço, tem o que mais de objeção? Eu acho que hoje o mercado, né, está muito dinâmico, né, Pri? Então, essa questão do preço ainda é uma objeção que os vendedores ainda encontram, né? Como acho que a principal objeção do cliente é isso, né? É o preço, né? Mas é o preço comparado com o quê? Eu sei que a gente vai se aprofundar um pouco mais, não quero queimar largada aqui, mas acho que depois do preço, acho que é a questão do produto mesmo, propriamente dito, né? Então, acho que o vendedor precisa conhecer o produto, né? Precisa se aprofundar em treinamento, conhecer, mergulhar sobre o universo de fragrâncias, né? Sobre a questão corporal, hidratantes, sabonetes, né? E uma coisa que a gente tem que é muito rico na Mahogany, que é o storytelling, né? A gente contar a história através dos nossos produtos, né? Então, todos os nossos produtos, fora a qualidade, fora todos os ativos que nós temos, né? Que dispensa aí a apresentação, mas isso é muito rico de conteúdo para o vendedor conseguir buscar essas informações, é a questão de contar a história. É verdade. A gente tem um diferencial na Mahogany incrível, fora a qualidade, fora a apresentação, o layout da embalagem, né, dos nossos produtos, mas a história que tem por trás. É verdade. Né? Então acho que o vendedor dominando isso, ele vai conseguir ali contornar outras objeções, principalmente com relação ao produto, com relação, mas que produto é esse? O que ele me entrega? Né? Qual que é o benefício? Né? Então, acho que isso é muito bacana. E, Mirella, falando de objeção, quais são as objeções ocultas que o cliente às vezes fala, que cabe ao vendedor investigar, né? Qual a dica que você tem para dar para esses vendedores? Eu vou voltar um pouquinho, porque o que acontece? A gente está falando especificamente de objeção, mas quando a gente estuda na teoria, tem os passos da venda, mas a realidade é que a venda é uma coisa muito fluida, né? Então, você encontrar onde, de fato, o que de fato o seu cliente está te dizendo, ele te diz de tantas formas, em tantos momentos, né? Então, não é só na hora de uma objeção, na hora que você está apresentando o produto, é desde o momento que o cliente entra na tua loja, você vai entender milhares de coisas, milhares de sinais. Então, estejam presentes durante todo o atendimento, de verdade, olhando para aquele cliente, que vocês vão conseguir ler muito melhor o que aquele cliente tá te dizendo. Então, às vezes, a gente fala da questão do preço e a gente percebe que foi a gente que não qualificou direito esse produto, apresentou ele da forma correta para que a venda fluísse melhor. A gente tem
hoje em dia um mercado muito agressivo, né? Então, a gente tem concorrências que a gente brinca nadando no mar vermelho, falando quanto mais barato, melhor. E tudo isso a gente tem que identificar de fato cada cliente, entender cada cliente como um ser único, que está por algum motivo ali, que está apresentando alguma situação específica. E foi o que você falou, às vezes é oculto, nem sempre nem sempre o próprio cliente, não é que ele não está sendo honesto com você, às vezes nem ele sabe exatamente qual que é a questão ali. Verdade, é isso mesmo. E, Rogério, a Mirella falou sobre você ler o cliente, mas e escutar? Qual que é a importância da escuta ativa pro vendedor na hora de qualificar e de apresentar uma solução para o cliente? Legal, o nível tá subindo aqui, hein? Os vendedores, hein, Mirella? Vão ficar agora cada vez mais alinhados aí, né? Eu acho que eu vim de uma época também, né? Poxa, a Mirella tem uma experiência muito legal, tudo. E assim, né? Eu sou de uma época que o vendedor bom era aquele vendedor que falava bastante, né, Mirella? Vendedor exatamente. Que fala, simpático, que sorri, era o melhor vendedor. Dava o show, né? Isso, exato. Então isso há 25 anos atrás, quando eu comecei, né, a vender, funcionava super bem. A questão da simpatia, do sorriso para o vendedor é super importante. Mas hoje não é o vendedor que fala mais. Hoje é o vendedor que escuta melhor a necessidade de cada cliente. Verdade. Então a escuta ativa, né, é muito importante, né, para uma técnica de venda, para o vendedor entender, se aprofundar dentro do tema. Então ele precisa fazer boas perguntas e saber ouvir a resposta do cliente. Uma dica, Pri, se você permite, que isso vem de técnicas de venda já do varejo, raiz, né, Mirella? Para quem conhece, são as perguntas abertas. Então termos como qual é, como, porquê, aonde, você colocando esses termos antes de construir, né, uma frase, uma pergunta para o cliente, isso é uma técnica, que isso vem da psicologia. O método socrático, né, que o cliente te responde, você responde com uma pergunta ainda para expandir ainda mais aquela necessidade, né? É isso aí. Que legal. Bom, virando uma aula isso, né? Bom, eu queria ouvir de vocês dois agora. Quais são os maiores erros que os vendedores cometem na hora de fazer uma venda? De fazer uma venda de uma forma geral, né? Geral, vamos colocar na nossa realidade, na loja, na Mahogany. Sim. O que eu mais vejo? A gente acabou de falar de escuta, e eu falei ler o cliente, você falou escutar o cliente, tá tudo misturado. Muito, a realidade é essa. Então, assim, eu acho que o maior erro... falando também de raiz, quando eu entrei no varejo, a gente falava assim... Vocês precisam ser menos agressivos, vocês não podem invadir demais o cliente. Hoje, eu vejo, isso eu vou falar de mercado, tá? Porque na Mahogany eu sinto um pouco mais de carinho, assim, no atendimento. Mas eu vejo muitos vendedores apáticos, sabe? Então, assim, no passado que tinha esse negócio, seja menos agressivo, agora tem um pouco mais de se relacione, entendeu? Talvez a tecnologia muito efetiva que a gente tem hoje tá fazendo as pessoas não se relacionarem e entra um pouco naquele oculto, que as pessoas sentem falta de se relacionar. Se você perguntar para todo mundo, eu amo fazer um autoatendimento, porque daí ninguém fica no meu pé. Você ouve isso de 90% das pessoas. Só que na hora que ela entra numa loja e que ela é ignorada, ela fica mais brava do que qualquer coisa. É verdade. Então, as pessoas, elas falam que ela não quer ninguém no pé, óbvio que você não quer ninguém inconveniente, mas você vai numa loja para se relacionar, senão você compra no site, você não precisa. Exato. Né? Então, para mim, o maior erro é você não se relacionar, é não ouvir, é não ler, é não tentar entender a necessidade, é não fazer o seu papel de comunicação e uma bobagem que talvez... Hoje eu resolvi até trazer um pouco mais essa parte psicológica do que de fato de técnica, porque a técnica, todo mundo já passou por algum passo a passo de venda, mas a gente precisa realmente entender que o cliente, quando ele está numa loja, você está trabalhando, mas ele está no momento de lazer dele, ele quer um momento agradável. Você tem a obrigação de proporcionar para ele um momento agradável. E a gente vê isso não acontecendo muitas vezes. Às vezes até no olhar você já meio que, né, tira o cliente ali, o cliente entra na loja, você vira o olhar, não olha para aquele cliente, ele já se sente mal e já sai, né, Exato, da loja. Claro.
E como as técnicas de vendas evoluíram ao longo do tempo e quais abordagens clássicas ainda são relevantes hoje? Muito bom isso, né? Acho que tem coisas que não perde nunca, né? O que vem do varejo lá, da essência, né? Desde o início, que varejo é varejo. Mais uma vez, a Mirella falou, acho que você... Não sejam agressivos. Acho que Comportamento você perguntar primeiro, né? Você falar o teu nome pro cliente, depois perguntar o dele, isso é clássico, né? Isso é do varejo raiz. Então, você chegou na minha loja, pô, eu sou o Rogério, seja bem-vindo a Mahogany, meu nome é Rogério. Qual o seu nome? Priscila. E a partir daí, eu só chamo você de Priscila. Isso cria uma conexão, isso traz proximidade. Chamar você pelo teu nome no varejo quebra uma resistência do cliente. Exato. Né? Então o cliente se sente mais à vontade. Verdade. Né? Então fica mais fácil para você conseguir ter um diálogo, né? Você conseguir entender o que aquele cliente está procurando. Então acho que isso é uma coisa que vem já do varejo, lá desde o início, é uma coisa que nunca vai se perder, é o básico do básico. E atender bem o cliente, isso não é um diferencial. Atender bem é uma obrigação, você precisa atender bem o cliente. É o seu né? trabalho, Então a gente precisa ter todo esse cuidado. A Mirella falou bastante coisas bacanas aqui, mas se a gente... hoje, por exemplo, né, saindo de casa, me vesti para vir aqui pro podcast. Então eu coloquei um calçado que não é um calçado confortável. Mas por que eu comprei esse calçado? Porque ele é um calçado que ele é feito de material reciclado, sustentável, ele tem uma história por trás. E domingo eu estava num evento que eu fiquei o dia inteiro praticamente em pé, eu coloquei um outro calçado que é extremamente confortável. Eu não acho muito bonito, mas ele é confortável. Então para domingo, aquele calçado que eu não acho tão bonito, mas é confortável, serviu. Para hoje eu não preciso de um calçado confortável, mas eu quero um calçado que combine com o look que eu tô hoje. Então o que eu quero dizer com isso? Né, de uma forma muito objetiva, precisa entender quem é o seu cliente. Qual que é o objetivo do teu cliente naquele dia na loja. Então o mesmo Rogério que quer um calçado mais estiloso para combinar, né, para vir aqui no podcast, é o mesmo que foi comprar um calçado para um evento que ia ficar o dia inteiro em pé e não precisava ser um calçado bonito, mas precisava ser extremamente confortável. Então o vendedor tem que ter essa sacada, é o mesmo cliente. Sim. Só que em momentos diferentes, em situações diferentes. Sim. Eu vou trazer por um outro lado também, porque até para complementar e ter outras visões, mas eu acho que a gente tem que pensar que o comportamento humano, ele continua basicamente o mesmo. Né? A gente tem as nossas necessidades, só que o mundo mudou muito, né? E o nosso dia a dia, a nossa rotina, a pressa que a gente vive, a integração com o digital, tudo isso mudou muito. Então, falando do clássico e do atual, todo mundo gosta de gentileza, todo mundo gosta de sorriso, todo mundo gosta de um atendimento atencioso. Porém, hoje em dia as pessoas têm menos tempo para gastar, elas querem um atendimento mais rápido, elas querem comodidade, elas querem praticidade. Então, tudo isso tem que ser atualizado no varejo de hoje. Então, assim, a questão do tratamento ao cliente, eu acredito que não muda muita coisa. Eu acho que a gente gosta das mesmas coisas, e provavelmente só que numa velocidade e numa objetividade diferente. Então, não dá pra gente fazer o cliente... Às vezes, a gente tem que ser um pouco mais objetivo. Por isso que volta naquele começo. Você tá prestando atenção no seu cliente? Ele tá querendo passear, tá querendo ouvir história? Ou ele tá querendo que você resolva o problema dele rápido? São atendimentos completamente diferentes e você vai ter que saber lidar com os dois. Né? Então, o clássico nunca morre e a gente tem que continuar tratando muito bem o cliente, sendo gentil, sendo cortês, mas a gente tem que entender essa velocidade do mundo, essa objetividade da concorrência, né, de tudo que está acontecendo lá fora. A sua loja não é um mundo fechado, tem um mundo inteiro que está acontecendo lá fora que a gente tem que acompanhar. E nesse contexto, qual que é o papel fundamental da inteligência emocional para os vendedores? Bem, para trabalhar com gente o grande diferencial é esse, na minha opinião, porque se você trabalha atrás de um computador, talvez você não tenha essa necessidade tão aflorada quanto trabalhar com gente. Em atendimento é trabalhar com gente e a gente precisa ter esse equilíbrio, porque a gente trabalha com todo tipo de gente, das que você fala, que delícia, que seria amiga dessa pessoa, até
meu Deus do céu, pra que tanta arrogância? E a gente tem que saber lidar, porque faz parte do seu trabalho ter esse convívio, e não é só com o cliente. É dentro do teu ambiente de trabalho, com seus colegas de trabalho, com seu gestor. Tudo isso é muito importante para você evoluir. Então, você tem que entender... Eu brinco que eu sempre gostei de cliente difícil. Uhum. Porque cliente fácil, ele é fácil em todos os lugares. É verdade. O difícil, ele fala... Se eu acertar com ele, ele não me larga. Ele só vem comigo, sabe? Ele vira um fiel que nunca... Então, se desafiem, sabe? Usem como um desafio essas pessoas que mexem com o nosso emocional. Tudo tem um jeito a gente olhar pelo lado positivo. Você cresce lidando com pessoas que a maioria não conseguiria lidar. Fundamental. Que só você consegue, A gente falou de inteligência emocional, mas outra habilidade essencial é a comunicação, né? Sim. Rogério, o que você pode dar de dica para que esses vendedores desenvolvam ainda mais a comunicação? Legal. Você vê que tá bem atrelado, né? Então, a questão da inteligência emocional, de você realmente, o cliente tá ali, poxa, faça com que o cliente se sinta importante. Ele está ali, o cliente. Faça com que ele perceba, né, por você, vendedor, que o cliente está ali. Que você está de braços abertos ali para atender esse cliente. Venda é uma consequência. Atende bem o teu cliente, que você, né, conseguindo sanar todas as necessidades, a consequência vai ser uma venda bem gordinha ali, né, no caixa, né? E assim... E às vezes até mensalmente. Claro. Né? Porque fideliza. A gente tem aí algumas técnicas muito bacanas, né? O varejo tem muita coisa que vem da psicologia, e tem uma técnica que chama rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa, tá? Que significa trazer de volta. Olha que profundo isso, né? Então é uma técnica que vem da psicologia, que a gente gerar essa conexão, a gente abrir um diálogo que seja importante para o cliente, não importante para mim. Eu vou atender no meu dia a dia homem, vou atender mulher, vou atender uma pessoa mais jovem, vou atender família. Então, se tiver muito bem alinhado essa técnica, né, do rapport, né, de você gerar uma conexão, de você gerar um diálogo que é importante para o cliente, não para você, vendedor, atrelado com a inteligência emocional, sabe? Acho que tudo isso são dicas valiosíssimas para você que é vendedor, que quer ser um vendedor batedor de meta, né? E conseguir entregar os teus resultados. E superar objeções. Sim. Gente, muito obrigada, passou rápido. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Legal, Pri. Espero que a gente volte mais e mais vezes para falar sobre isso mesmo, vendas, sobre como os vendedores podem desempenhar um excelente papel, sobre como a gente pode bater meta e crescer os nossos resultados, porque todo mundo tem as suas metas pessoais também, né? Não é só a meta da empresa. E todo mundo quer ganhar dinheiro, né? É isso aí. Então, muito obrigada. E você que acompanha a gente, não perca toda semana novos episódios do podcast Mahogany. Tchau, tchau.